Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, amém? Recebam o meu abraço, tá? Meu carinho a cada um de vocês. Que alegria, né? Poder estarmos juntos novamente, mesmo que sendo poucos, mas aqui, né? Com gratidão ao Senhor, poder louvar a Deus, ouvir a sua palavra. Tão gostoso, né? Compartilhar com os irmãos os momentos que a gente está passando, mas o Senhor está conosco. Gostaria de convidá-los para a gente estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar na Tua presença, Senhor. Aqui agora, Deus, nesse templo, Deus, como os irmãos, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, ó Deus, que saiu do seu lar, ó Pai, para estar aqui na Tua presença, unidos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até este momento, Pai. O Senhor tem nos cuidado, ó Deus. O Senhor tem cada dia mais nos protegido, Pai querido. Nós somos gratos a Deus e é uma alegria, Senhor, poder Te louvar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de estar fazendo uma leitura do Salmo 105. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre todos os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Então vamos cantar ao Senhor, porque cantar ao Senhor é sempre bom, né? E essa canção que fala, vem, esta é a hora da adoração, hora de adorar ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé, estar cantando essa canção. Dar a Ele teu coração.
Muito bem, Anderson. Já começa a ter uma sensação diferente dos outros domingos que a gente estava pregando e só tinha a equipe que estava trabalhando, né? Já começa a ser um pouco diferente. E pouco a pouco nós vamos nos ajustando, né? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo único, né? Que a gente não pode nem dizer o que vai acontecer lá na frente. Então, se essa enfermidade avançar sobre Curitiba, de repente a gente seja bloqueado de fazer até o que a gente está fazendo. Ou de repente pode ter uma liberação maior com o tempo, então vai acompanhando. Mas por que essas listagens, né? Então nós estamos baseados em um documento da Secretaria de Saúde do Paraná. Esse documento está lá na entrada, a irmã Angelita tem ele. E por isso que nós fazemos essas listas, irmãos. Então, pode ver que alguns colocaram o nome na lista, depois se confundiram, alguma coisa assim. Mas o fato é que nós realmente não podemos passar aqui de 26 pessoas dentro do nosso espaço, tá bom? Então, quem não deu o nome não conseguiu para esse domingo, vai colocar até quarta-feira para domingo que vem. Aí, a partir de quinta-feira, a gente libera de volta para os irmãos estarem aqui. A gente quer a igreja cheia, as cadeiras assim. Mas a gente sabe que muitos também estão receosos. Por exemplo, eu creio que a maior parte dos irmãos sabe, o filho do pastor Pascoal Piragini está com Covid-19. Pastor Michel Piragini, a gente ora inclusive para que a família não tenha sido afetada, né? Então essa doença não é uma brincadeira mesmo. Irmãos, eu preciso de uma conversa com a diretoria presente após o culto, tá bom? Uma conversa aí de uma meia hora, eu quero prestar uns esclarecimentos, tá bom? Onde a gente vai fazer? Tem que ser num espaço grande, né? E a gente tem que manter os 2 metros, mas eu acho que aqui cabe lá de repente na sala de oração, não sei. Qualquer coisa a gente faz aqui mesmo, tá bom? Eu acho que avisos são esses, irmãos, porque como não se consegue fazer reuniões e muitas coisas, então a gente vai indo pouco a pouco, retornando, né? Mas pouco a pouco a gente chega lá. Uma coisa que a gente quer falar é o seguinte, irmãos. Os outros meses, assim, nas assembleias, a gente via quantas cestas básicas a igreja tinha doado. E ela circulava na faixa de 5, 6. É só olhar as atas e você vai ver que tinha 5 cestas básicas, outro mês 6 cestas básicas. Nunca tivemos nenhuma reclamação, nenhuma, nessa igreja de alguém que precisou e não recebeu. Mas o fato é que circulava nesse número. Esse mês nós fechamos ontem com 15 cestas básicas entregues. E tem mais 4 para ser entregue ali, né? Que agora volta o mês e tal. E ainda tem dinheiro em caixa para comprar mais 2 de oferta específica para isso. Então a minha palavra para a igreja é uma palavra assim: a igreja tem sido muito abençoadora. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Também nós não tivemos dificuldade com a questão financeira da igreja. Grandes dificuldades, vamos dizer assim, em cumprir nada, né? A igreja, ela se manteve muito estável. E acredite, eu conheço a situação financeira de igrejas, inclusive de outras denominações. Teve igreja que caiu mais de 40% a entrada, o pastor falou nesse período. A gente não sabe o que vem pela frente aí, mas o fato é que Deus tem nos sustentado. Nesse momento a gente vai estar entregando, né? Dízimos, ofertas ao Senhor, aqueles que vieram preparados. Quem está em casa, né?
vai ter que entregar de uma outra forma, ou a gente continua o mesmo sistema de antes. Se for necessário, a gente vai, uma equipe vai buscar, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Porque a gente sabe que muitos irmãos gostariam de estar aqui, de coração, irmãos que dizem: pastor, não vejo a hora de voltar, mas eles não podem. Por quê? Porque no momento se libera dos 13 aos 59 anos, tá bom? Então eu quero orar por esse momento em que a gente ora pela vida financeira dos irmãos. Eu sei de irmãos que diminuíram a renda por serem autônomos. Eu sei de irmãos que foram infelizmente dispensados do trabalho porque a crise chegou para algumas empresas mais cedo, dependendo do ramo. Mas eu creio também que Deus vai abrir novas portas, né? Nós cremos dessa forma, por isso a gente vai estar orando pelas famílias e Deus vai estar abençoando como já tem feito, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Pai de amor, nós cremos que o Senhor vai suprir a necessidade de cada um, ó Deus, como tem feito. Deus Santo, nós cremos, ó Deus, que diante da crise novas oportunidades surgirão, ó Deus Santo. Que esse tempo ele seja abreviado, Deus. E que o Senhor, ó Deus, é quem esteja à frente, ó Deus, suprindo, Senhor Deus, a cada um, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, Deus. Pai Santo, podemos dizer como no livro, no Pentateuco, ó Deus, que entre nós, todos, ó Deus, todos puderam ter as suas necessidades essenciais supridas, ó Deus. Continua nos abençoando, nos dirigindo, nos orientando, nos dando discernimento, Deus. E obrigado por esse culto nessa noite, Deus. É diferente, ainda que ainda limitado, ó Deus Santo, mas já é diferente, ó Deus, estar com o Teu povo de volta na Tua casa. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Se alguém veio preparado para entregar dízimos e ofertas, pode colocar aqui, tá bom? No gasofilaço. Senhor Deus possa estar abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar. Consagre ao Senhor o seu lar e a sua família.
tirar a máscara aqui. Mas nós temos máscara aí, tá bom, irmãos? E sei que esse negócio de máscara a gente não gosta muito, mas nós vamos seguir aí o protocolo, né? Irmãos, é uma experiência nova para nós, que é o mesmo culto, né? De manhã e à noite. Então é a mesma palavra, inclusive, né? Para que todos possam ouvir a mesma palavra. Mas eu achei muito interessante, né? Alguns que estavam inscritos para a noite falaram: pastor, posso ir de manhã também? Porque de manhã lá tinha um grupo, né? Pequeno. E eu falei: não pode, só vai ouvir a mesma palavra, né? E o pessoal vê e é muito interessante, muito bom. Inclusive, é só uma observação, né? Normalmente, mulher de pastor, esposa de pastor, acaba ouvindo a mesma palavra algumas vezes, né? Porque, depois você vai pregar em outra igreja, acaba pregando a mesma palavra. Mas a palavra de Deus, o mais importante não é exatamente o que o pastor fala, mas o importante é que o Espírito Santo fala. Então a palavra já é inspirada e naturalmente que quando nós nos abrimos, mais Deus pode falar mais. Nós temos designado muitos meses para várias coisas do ano, né? Tem o homem não gosta muito do novembro azul, tem o outubro rosa, né? Tem o maio amarelo e tem alguns outros meses. E o mês de maio, então, desde que eu me conheço na igreja, ele de certa forma ele é separado para dizer assim, é o mês da família. Família, na realidade, a Bíblia traz um termo que é o oikos. Só que o oikos, ele não é exatamente só a família, mas é a tribo, é o grupo que caminha próximo de você. E esse grupo ele é muito importante, por quê? Porque dependendo das pessoas que você tem do seu lado no dia a dia, isso vai fazer diferença para a sua saúde física, isso vai fazer diferença para a sua saúde emocional, vai fazer diferença para a sua saúde espiritual. E não tenha dúvida que é o desejo de cada um de nós ter uma família abençoada. E é por isso que nós precisamos analisar, porque às vezes a gente olha só uma parte, mas não olha o todo. Mas a minha pergunta também é: como é que a gente pode ter um oikos, um grupo de pessoas que caminha próximo de nós, que nos aproxima mais de Deus? Como é que isso acontece? Será que é sorte? Será que nós podemos cooperar no processo? Será que a nossa família pode melhorar? As pessoas com quem você convive são bênçãos na sua vida? Nós vamos pensar hoje um texto da palavra que na verdade é o primeiro milagre que Jesus faz na Bíblia. É o primeiro milagre que Jesus faz no seu ministério. Nos 3 primeiros capítulos de João, João vai testemunhar aos judeus. E nós veremos hoje então o primeiro sinal que ele faz sobre a terra. Está no livro de João, o Evangelho, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler na versão impressa, porque se eu ler nessa versão, talvez nem todos consigam entender, a começar por mim, né? É que essa versão é em inglês, ela começa 2 days later, Jesus mother, então vamos deixar isso. João 2, do 1 ao 12, diz assim: 3 dias depois, e eu não sei, irmãos, preciso verificar melhor porque que na Bíblia inglesa traduz 2 days, 2 dias, né? Mas vamos deixar isso. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra
que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Veja bem, Jesus manda colocar água, ele não vai até aquele local, ele simplesmente diz: pega essa água agora e leva lá para o mestre-sala. E então, o verso 9 diz: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Pai, mais uma vez eu quero pedir a Deus que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração a Tua palavra, Deus. Pai Santo, nós queremos ser edificados nessa noite, Pai. Essa palavra há poder nela, e nós pedimos que seja esse poder liberado sobre nós, ó Deus, para que entendamos, ó Deus, o quão importante é fazer tudo o que Jesus disser. Em nome de Jesus, amém. Amados, o texto nos mostra que uma nova era estava começando. Quando você lê a Bíblia de uma forma apenas natural, você perde detalhes importantes. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e nada está aqui por acaso. E o texto diz então que um vinho novo e melhor estava sendo apresentado para a humanidade. O propósito do Evangelho de João aqui é ilustrado, ou seja, é mostrar, é despertar a divindade de Jesus, é mostrar Jesus como mestre, como Messias. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de alguém que é o Salvador da humanidade. Nós estamos falando de alguém que merece todo o crédito e que faz toda a diferença se ele de fato está ou não na nossa família. O texto dessa palavra é: faça tudo o que ele mandar. Mas como é que eu posso fazer tudo o que Jesus mandar? Alguns aspectos é importante para que eu consiga de fato fazer o que Jesus mandar. Eu não estou dizendo em fazer o que a igreja mandar, não estou dizendo em fazer o que pastor mandar, não estou falando em fazer o que uma religião manda, estou falando em fazer o que Jesus mandar. Em primeiro lugar, para fazer tudo o que Jesus manda, é preciso ter Jesus na sua vida. Amados, algumas pessoas não conseguem fazer o que Jesus manda porque não nasceram de novo. Nós confundimos sentimentos com vida espiritual. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O Espírito Santo não habita na carne humana, na verdade ele habita no nosso espírito. Ele fala diretamente conosco. A Bíblia diz que o Espírito fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos nascer do Espírito, ser regenerado. Então, convide Ele para fazer parte da sua festa, da sua casa, da sua vida. A Bíblia diz então o texto que houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus foi convidada para a festa, e dá a entender que aquela família era muito próxima da família de Jesus. Porque quando acaba o vinho, a Maria é como a Lady naquela festa, né? Ela chega lá e diz: olha, alguém tem que dar um jeito nesse negócio aqui. É a Maria quem dá ordem para os empregados: ó, faça tudo o que ele mandar. Então a Maria era muito íntima, só que o texto diz que Jesus também foi convidado.
com os seus discípulos para o casamento. Amados, presta atenção. Jesus nunca entra se ele não for convidado. O diabo entra, mas Jesus não. Se você não convidar Jesus, ele não vai entrar. E tem mais uma coisa, ele não entra nem na igreja. Porque em Apocalipse Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele está falando para uma igreja. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você e você vai cear comigo. Jesus foi convidado e ele aceitou. Isso sugere para nós algumas coisas interessantes. Primeiro, isso mostra que Jesus aprova a vida social. Jesus não era um líder carrancudo, um líder estressado, um líder que você olhava e falava: não dá para conversar com ele. Não. Jesus não é aquele que está querendo julgar pessoas o tempo todo. Jesus não era desagradável, se esquivando de contato com outras pessoas. Jesus é aquele que está acessível. Ele vai à festa do casamento. A Bíblia não diz que ele estava fazendo nada naquela festa do casamento. Ele simplesmente foi na festa do casamento. Aí você diga: será, pastor, que ele não sabia que ia acabar o vinho? Para ser honesto, eu acho que não. Ele simplesmente foi na festa do casamento. Amados, ele estava com as pessoas. Por quê? Porque ele queria espalhar sua influência. Ele queria espalhar sua doutrina. Ele queria que através dele as pessoas conhecessem a graça de Deus. É para isso que nós servimos, irmãos. Nós somos sal e luz. E nós só podemos ser sal e luz na vida de alguém se a gente estiver próximo das pessoas. Jesus, outra coisa importante, Jesus aprova o casamento e faz questão de mostrar isso indo num casamento. Por quê? Porque ele sabia que o casamento seria muito atacado. E se você conhece o Novo Testamento, você sabe que há uma doutrina que proíbe o casamento. Você sabe que, na verdade, se você conhece bem a palavra, você sabe que a família tem sido atacada seriamente no decorrer da história. E hoje, irmãos, há quem diga que não se deve mais falar pai ou mãe na escola. Porque pode ser que um menino tenha 2 pais e o outro tenha 2 mães. Então o dia dos pais está sendo atacado. Jesus aprova. Jesus participou da alegria inocente daquela família. Amados, Jesus está na festa do aniversário do seu filho. Jesus está no relacionamento dos adolescentes. Jesus está na vida, aonde a gente estiver. Jesus está naquele almoço que você coloca a comida na mesa e daí alguém tem que perguntar, sempre tem um crente para perguntar: alguém orou? E aí alguém está no meio do bocado, fala: vamos orar. Aí escolhe quem ora mais curto. Jesus está lá. Uma das expressões de Jesus na Bíblia é assim: sede de bom ânimo. É muito ruim crente desanimado, irmãos. Sabe, eu não estou dizendo que você não tem problema. Eu estou dizendo o seguinte: você precisa olhar a sua vida e dizer: Jesus está aqui, a alegria chegou a esse local. A alegria chegou a esse local. Você tem bom ânimo. Outra coisa importante, eu vou fazer tudo que Jesus manda, mesmo diante das dificuldades. Essa ideia de que aonde Jesus está não tem dificuldade, esse texto já acaba na raiz, né? Jesus estava na festa e o vinho acabou. O vinho acabou. Os problemas irão ocorrer e se Jesus estiver presente, irmãos, Jesus é mestre em acabar com o problema e fazer milagres. É por isso que é muito importante Jesus estar presente na nossa vida. O texto diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Sabe, irmãos, o vinho pode acabar, a saúde pode acabar, o dinheiro pode acabar, a paz pode acabar. Isso pode acontecer com quem convida ou com quem não convida Jesus para estar na sua vida. A diferença é que quem tem Jesus na sua vida
Jesus vai estar lá te ajudando, te amparando, te puxando para cima, fazendo a coisa andar. Com Jesus a paz retorna, com Jesus Deus abençoa e você é curado. Com Jesus o dinheiro de algum jeito chega. Eu sei lá, eu não estou pregando prosperidade, eu só estou dizendo que é diferente você estar num problema com Jesus ou sem Jesus. Porque acabou o vinho. Alguém disse, eu gosto de ler os comentários dos textos, e os comentaristas variam muito. E um deles disse assim, talvez porque o texto diz que Jesus foi convidado, levou 12 homens. Imagina. E aqueles meninos, eles eram meninos na época, os discípulos, né? Só Pedro era casado, os outros eram tudo adolescente ali, jovem. E jovem come, bebe que só vendo. Eu não sei por que acabou, talvez tenha acabado porque a festa tinha 7 dias e precisa de muito vinho para isso. Talvez a família do noivo e da noiva, né, fossem bem simples e pobres. É interessante que no começo e no final do ministério de Jesus, irmãos, tiveram vinho. Isso é um problema para pastor muito tradicional, porque ele tem que ficar explicando. Jesus multiplicou vinho, mas não era vinho. Como não era vinho? É da uva. E multiplicou, no começo do ministério de Jesus, o vinho está aqui na transformação. No final do ministério, o vinho está na ceia, que simboliza o sangue de Jesus. Amados, vinho na Bíblia, exceto pelos excessos, ele sempre vai simbolizar alegria. As dificuldades virão, mas lembra que a vida cristã é de vitória e celebração. Falta algo, mas falta algo, quem foi que disse que é de todo ruim? Muitas vezes falta algo na nossa vida, pode ser uma bênção, porque é naquele momento que a gente estava se afastando tanto de Jesus, e agora começa a faltar algo, e a gente começa a falar, deixa eu voltar para Jesus de novo. Deixa eu buscar Jesus, pode ser uma dádiva. Mas o fato é que Maria, ela recorre a Jesus. Ela vai ao filho dela e ela diz, olha, acabou o vinho. Por que você acha que Maria fez isso? Jesus nunca tinha feito um milagre, irmãos. Essa história de que com 12 anos Jesus colocou um passarinho de barro e fez ele voar, isso é conversa, isso é antibíblico. Mas eu creio que Maria guardou no coração Lucas capítulo 1, quando o anjo vai fazer uma promessa de que ela seria mãe, sendo virgem ainda. O anjo diz para ela, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Talvez ela olhou e falou, filho, acabou o vinho, dá para fazer alguma coisa? Eu quero perguntar, a quem você recorre na hora da dificuldade? Para valer. Se você está com estresse, a situação saiu do controle, quem é a primeira pessoa que você recorre? Eu quero pedir para você mudar isso a partir de hoje. Recorra primeiro a Jesus. Sabe, se ajoelha e diz, Jesus, perdeu o controle aqui. Eu não sei o que fazer, depois eu vou ligar para o pastor, depois eu vou ligar para um amigo, depois eu vou ligar para um líder de célula, mas eu quero colocar diante do Senhor essa situação. Acabou o vinho, o que a gente faz? Outra coisa importante, eu farei tudo que Jesus manda, mas tem que ser no tempo dele. Amados, essa história de que eu aceitei a Jesus, já tem 3 meses, não aconteceu nada ainda. Amados, é o tempo de Jesus. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Já não você chegar para o seu filho, né? Você está imaginando alguns irmãos, né? Chega para o filho e fala assim, filho, tem que resolver aquilo lá. Ele olha e fala, mulher, que tenho eu contigo? Você fala, você vai ver o que você tem comigo já. Irmãos, mas eu quero dizer uma coisa importante.
a escrita nem sempre transfere o sentido do texto. Jesus não foi mal educado com Maria, de forma nenhuma. Eugene Peterson traduz esse texto de uma forma coloquial, de uma forma que a gente fala no dia a dia, da seguinte forma: é como se ele dissesse: isso é da nossa conta, mãe, minha hora não chegou ainda, não me apresse. Mas o fato, irmãos, é que aqui a palavra mulher é equivalente a senhora. E esse termo era proferido até quando se falava com uma rainha. Mulher. E tanto é que Jesus, do alto da cruz, ele olha para Maria e é dessa forma que ele se refere a ela. Ele diz: mulher, eis aí teu filho, falando com João. Mas, com certeza foi uma recusa para aquele exato momento. Jesus diz: olha, mãe, entenda uma coisa, não chegou ainda a minha hora. Existem algumas coisas que talvez seja um pouco complicado para a gente entender plenamente, mas a partir de agora, Jesus não vai chamar mais Maria de mãe, mas de mulher, de seguidora. Agora, meu Pai é Deus, a missão começou, você é uma discípula minha. O relacionamento muda. Sabe, é como a mãe do presidente. A mãe do presidente agora, apesar de tudo, né, dela continuar sendo mãe, mas ela não tem mais uma influência sobre o presidente. Agora Maria não teria mais uma influência direta sobre Jesus. E qual é a hora que Jesus fala? A hora de Jesus é a hora da sua morte e glorificação. Jesus veio de fato para morrer por nós. Você vai ver isso, por exemplo, em João 7,30. Então, procurando prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, Jesus tinha uma hora exata, e ele falou para Maria: a hora não é agora ainda. No tempo certo as coisas vão acontecer plenamente. João 12:27 diz, quando Jesus está ali no Getsêmani, diz assim: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Agora chegou a hora. Agora chegou o momento. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Irmão, Jesus levou 3 anos o ministério. 3 anos é um tempo muito bom, é um tempo razoável pelo menos. Mas o que aconteceu na cruz resolveu o problema da humanidade. Conta-se a história da elefanta e da cadela, né? Essa história talvez quem dê aula em escola tenha escutado. As duas engravidaram no mesmo tempo, né? Engravidaram no mesmo tempo. E aí, com 2 meses, a cadela deu a cria, 6 cachorrinhos. E a elefanta nada. 6 meses depois, a cadela engravidou de novo. 2 meses, nasce mais 8 cachorrinhos. A elefanta nada. 18 meses depois, a cadela foi lá conversar com a elefanta. Ela falou: você tem certeza que está grávida? Olha só, ela já tinha gerado 14 filhotinhos, a elefanta não tinha gerado um sequer. E a elefanta olhou para a cadela e em um diálogo do mundo animal, disse assim: sabe, você gerou 14 filhotes, todos pequenininhos, mas quando eu der um único filhote, todo mundo vai saber, a terra vai tremer. Quando o meu filho chegar, grandes coisas vão acontecer, ninguém vai deixar de notar a presença dele. Sabe, irmãos, grandes coisas demoram tempo para serem gerados. Deus está trabalhando na sua vida, não dá para desistir. Grandes projetos são abortados por falta de paciência. Então tenha paciência, a vitória está chegando. Espera o tempo de Deus. Outra coisa importante, eu farei tudo o que Jesus manda, porque é bíblico. Irmãos, Maria
olha para aqueles serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Que confiança em Jesus, né? Maria não se abala, Maria não fica olhando com um mimimi, ela não fica assim: ah, o meu filho foi grosseiro comigo, estou chateada com ele. Não! Ela simplesmente dá uma direção aos empregados e diz: faça o que ele disser. Aquela direção mudou o rumo dessa festa. Aquela direção mudou o rumo da festa. Ela persiste na sua fé. E a Ederli gravou um pedacinho da palavra de manhã, e a palavra dizia exatamente isso. Talvez seja esse o problema que vai tirar muitas pessoas dessa geração do céu: a falta de persistência. A falta de persistência em permanecer no centro da vontade de Deus. Tudo não é uma só parte. Fazei tudo o que ele vos disser. Ah, pastor, mas nessa parte aqui não dá para abrir mão, essa parte aqui, não, é tudo. É tudo, irmãos, e esse tudo você pega muito caroço pela frente. Você pega muita situação difícil pela frente, você pega muita situação complicada pela frente, mas é tudo. Eu farei tudo o que Jesus manda, porque onde Jesus está, existe abundância. Irmãos, nós precisamos compreender que Jesus, ele tem sempre o melhor para nós. A solução não está na igreja, a solução não está no pastor, a solução não está nisso e naquilo, a solução está em Jesus de uma forma direta. O texto diz: estavam ali 6 talhas de pedra, provavelmente elas fossem já feitas na rocha. E os judeus usavam isso para purificação. E o texto diz, sabe qual a capacidade de cada uma? Assim, 90% dos comentaristas não deixa dúvida sobre isso. Cada uma dessas cabia de 80 a 120 litros. E Jesus transformou aquilo num vinho fenomenal. Imagina o custo desse negócio. A palavra diz que era para encher. Jesus falou: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Irmãos, para pensar, 450 litros, no mínimo, né? Naquele local, a única coisa que podia ser colocada era água, porque era para purificação. O judeu só usava água para purificação. O processo do milagre, irmãos, foi algo fenomenal. A Bíblia não diz que Jesus usou lodo. A Bíblia não diz que Jesus apontou como Moisés, levantou um cajado. A Bíblia não fala nada. Jesus simplesmente na sua mente exerce a sua vontade e as coisas acontecem. Ele simplesmente diz assim: acabar de colocar água, sim, agora pega um pouco dessa água, leva lá para o mestre Sala. Leva para o homem que entende de vinho, dê um pouco para ele dessa água. Irmãos, é um processo mental. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente começa a explicar, tentar achar razões humanas. Não, aconteceu por causa disso, por causa daquilo, teve uma interferência, porque o Covid fez isso, porque não sei quem, porque o Bolsonaro. Irmãos, Jesus está te abençoando. E se Jesus olha para alguém e diz: esse tem o meu favor, as coisas acontecem. As coisas, elas abrem o caminho. Já viu falar em porta fechada? Até liguei para o pastor Levi hoje e falei: pastor, eu acho que eu acordei com o pé esquerdo essa semana. É uma maneira de dizer, deu uns problemas. Vamos resolver. Mas na verdade, irmãos, como as portas se abrem quando a gente se coloca diante de Jesus. É uma coisa impressionante. E aqui acontece uma coisa, irmãos, espiritual, que eu gostaria que os irmãos entendessem, que é fenomenal. O que é que o judeu usava para purificação? Água. Aquela água vira o quê? Vinho. Vinho simboliza o quê? Uma nova aliança no sangue de Cristo. Uma nova era está chegando.
você não será purificado mais com água, você vai ser purificado com um vinho novo. Agora a sua purificação é através do meu sangue. E é impressionante que é o seguinte, se você continuar lendo o texto, qual é a próxima coisa que Jesus purifica? É o templo. É o templo. Jesus vai lá e fala, isso aqui tem que ser purificado. Irmãos, presta atenção. Isso é algo muito profundo para a gente compreender. Jesus faz exatamente isso e nessa sequência na nossa vida. Primeiro, Jesus precisa trocar a água da nossa vida pelo sangue do Cordeiro. Ele precisa trocar a nossa justiça própria. Ele precisa trocar o do eu fiz isso, eu fiz aquilo lá, eu mereço. Pela graça, pela nova aliança do sangue dele, a justiça que ele fez precisa vir sobre a nossa vida. E quando isso acontece, irmãos, nós nascemos de novo. E quando isso acontece, sabe qual é a próxima coisa a ser purificada na nossa vida? É o templo. É a morada do Espírito Santo, é o nosso corpo. O pecado não pode continuar habitando mais para alguém que já foi purificado pelo sangue. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Amados, é impressionante. Qual foi a ordem? Enche os potes. O que aqueles homens fizeram? Encheram os potes. Aqueles homens poderiam dizer, bem, veja bem, Jesus chegou aqui, mas Jesus é um convidado. Ele não é o dono da festa. Isso vai dar BO, já mandou se eu sou processado, né? Fala, quem mandou encher isso aí? Não, Jesus mandou, eles encheram. Jesus falou, agora leve ao mestre-sala. Eles levaram. Amados, como é bom trabalhar com pessoas que gostam de servir, que estão disponíveis, que obedecem ao que Jesus mandar, que faz as coisas até sem entender às vezes. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, chamou o noivo e lhe disse, olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, Jesus não estava provando algo ruim, mas todo mundo sabe que depois de um vinho, o segundo vinho a pessoa já não percebe exatamente se é um... Como é que é aquele vinho, Sandra? Cabernet? Eu não conheço vinho nenhum, irmãos. Mas o fato é que as pessoas faziam o quê? Eles meio que enrolavam. Eles falavam, coloca o vinho bom no começo, impressionava. Depois que o pessoal já estava meio assim, né? Colocava o vinho inferior. Jesus transformou a água em vinho. E o mestre-sala falou algo que todos os cristãos precisam experimentar. O vinho novo é melhor do que o vinho velho. Você descansar em Cristo é melhor do que você descansar nas suas obras. Moody, ele fala algo muito interessante. O Moody, ele diz o seguinte, o pecado dá o melhor primeiro. O pecado dá o melhor primeiro. O pecado chega e diz assim, olha, está vendo? Pode ser sua. Está vendo esse dinheiro? Pode ser seu. Olha que fácil. Está vendo isso aqui? Você vai poder viajar, você vai poder fazer várias coisas. Imagina, as pessoas vão te respeitar. Quando você chegar com esse carro aí, rapaz, você entrar com esse Camaro aí nesse pátio, a pessoa vai falar, não tem nenhum problema com o Camaro, irmãos. Até acho que é um carro pastoral, tá? Mas a questão é que quando vem do pecado, o pior vem depois. O pecado, ele te ilude, mas depois ele manda a conta. Qual é a conta? É tristeza, penúria, ruína, desgraça, dependência. Cristo faz o contrário. Jesus primeiro dá algumas coisas que as pessoas não gostam muito. Quando você aceita Jesus, vem a cruz. Quando você aceita Jesus, vem a batalha. Quando você aceita Jesus, vem a rejeição na família. Quando você aceita Jesus, o diabo tem um ataque mais forte. Mas depois lá na frente o que vem? Vem a coroa, vem o descanso, vem a glória.
É interessante, né? Uma vez um rei muito rico, o rei tinha muita grana. Rei normalmente tem muita grana, né? E aquele rei, então... Aliás, eu ouvi uma história muito interessante hoje. Eu gosto de ouvir sermão pela internet. Aí hoje à tarde eu estava lá em casa e eu estava ouvindo um sermão pela internet. Diz que quando você vai a Londres, eu ainda não fui, mas por causa do Covid, não dá para viajar agora. Então, diz que lá, eu não sei se é lá no Palácio de Buckingham, não sei onde que é, mas diz que tem um lugar que você vai vendo as coisas, mas é numa esteira. Você sobe na esteira, a esteira vai te levando, porque se você for a pé, você fica muito tempo parado, você trava a fila. Então você sobe, você tem o tempo de ver, é o tempo que a esteira está passando ali na frente. E diz que o que o povo mais gosta de ver é o cetro da rainha. Na ponta do cetro da rainha está o maior diamante da face da terra. Algo muito poderoso. Esse rei não era tão rico assim, ou talvez fosse. Mas o fato é que aquele rei não era feliz. Aquele rei, ele tinha tudo o que ele queria, porque é um rei, né? Muitos criados. E ele não era feliz. E de repente, um dia ele está andando ali pelos átrios do palácio, ele estava andando e de repente ele vê um serviçal com a vassoura assoviando. Ele falou: o que aconteceu com esse rapaz? Está muito feliz, vou estragar a felicidade dele. Aí chegou para conversar, falou: o que aconteceu? Por que você está feliz? Olha, rei, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho um teto para abrigar minha família. Eu tenho uma comida quente. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho um trabalho. O rei falou: legal. Mas o rei não ficou satisfeito. Ele falou: não é possível. Como é que ele pode ser feliz ou não? Ele chamou um dos seus conselheiros e disse o seguinte: como é que pode ele ser feliz e eu não? O conselheiro falou: rei, é que ele não faz parte do clube dos 99. O rei falou: como assim clube dos 99? Ele falou: rei, você quer tirar a felicidade dele? O rei falou: não é bem esse o objetivo, mas o que é? Ele falou o seguinte: dê a ele 99 moedas de ouro. O rei falou: ele vai ficar infeliz com 99 moedas de ouro? Ele não... Dê para ver o que acontece. O rei falou: pode dar. Fizeram ali um baúzinho bem certinho, colocaram na porta da casa dele, bem declarado que ele tinha ganhado aquele presente. E ele então o que faz? Pega aquele pote, quando ele abre, fala: misericórdia, só o homem mais feliz do mundo, imagina? Aí ele vai, joga aquela moeda toda em cima da cama, faz que nem o tio Patinhas, né? E ele vai contando aquelas moedas, tá jogando na latinha ali, quando ele vê 99, ele falou: calma, eu perdi uma. Não, é 100. Aí ele vai, conta de novo, e ele viu que só tinha 99, falou: puxa vida, mas não, eu vou ter que ter 100. Vou ter que ter 100. E vou dar um jeito de ter 100. Eu vou comprar mais uma moeda. E aquele homem, a partir daquele dia, ele se tornou muito irritado. Agora ele trabalhava mais, ele chegava cansado, ele chegava chutando o cachorro, ele chegava estressado com a família. E tudo porque ele queria comprar mais uma moeda para ter 100 moedas. Amados, tem gente que é assim. Tem crente que é assim. Tem saúde, tem isso, tem aquilo, tem filhos abençoados, tem aquela situação, mas falta a bendita da moeda. Consegue isso, consegue aquilo. Irmãos, eu nunca pensei numa fase da minha vida que eu não quisesse mais alguma coisa. Quando eu cheguei em Curitiba, eu nem sei se eu tinha mala, para ser honesto. Eu acho que eu trouxe foi num balaio, minhas roupas. Não tinha nada mesmo. Literalmente falando, eu trouxe uns trocos que o meu pai deu para morar. Depois eu falei: não, isso aqui não está legal. Eu preciso de alguma coisa melhor. Fui e aluguei uma casa aqui perto, na rua ali, pertinho do Solé. E depois as coisas foram acontecendo, mas se eu não tomar cuidado, até hoje eu fico atrás da bendita da 100ª moeda. Se contente com Cristo. Aguarde o tempo dele.
Descanse nele. E para finalizar, quando eu digo finalizar, é o último ponto, tá? Tem um tempinho, mas não é muito longo, mas é o último ponto. Eu farei tudo que Jesus manda, porque isso leva as pessoas a crerem em Jesus. Amados, você é o canal para as pessoas conhecerem Jesus. E se você tiver o tempo todo, se você não confiar, não chamar Jesus para fazer parte da sua vida, pessoas vão deixar de conhecer Jesus. O texto diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ou seja, aqui Jesus começa os seus sinais. Ele manifestou a sua glória. Agora a glória de Deus podia ser manifesto. Nenhum ser humano pode mentalizar e dizer assim: transforma em vinho. Tem um filme chamado Todo-Poderoso, né? Em que aquele homem, ele pega uma latinha de sopa e ele... É um efeito especial de cinema. A gente não consegue fazer nada disso. E o texto diz que os seus discípulos creram nele. Mas os discípulos ainda não criam em Jesus. Os discípulos o tinham como um mestre. Era muito comum, os mestres tinham seus seguidores. Paulo era discípulo de alguns homens muito conhecidos, mas agora a fé daqueles homens muda de patamar. Eles olham e falam: ninguém tem um mestre que transforma água em vinho, só nós. E quem escreve isso é um desses discípulos. É João que diz: os discípulos creram nele. Esse, como eu disse, é o primeiro sinal visível de Jesus. O que é um sinal? Por que é que João fala em sinal? Sinal aqui é semeion, é uma marca, é um símbolo. Sinal é algo que distingue uma pessoa de outra, é uma forma de ser conhecido. Sinal aqui é um prodígio, é uma ocorrência incomum. Então João vai usar sempre o termo sinal. Em João, Jesus faz sinais. João não chama de milagre, João chama de sinal. João não chama de trabalho também, porque aqui, irmãos, mostra a divindade de Jesus Cristo. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida porque Jesus é Deus. Porque Jesus pode fazer. Ele veio aqui para nos abençoar, Ele veio aqui por uma missão, Ele veio aqui para nos salvar, Ele veio aqui para nos ensinar. Veja que a crença resultou do milagre, não é verdade? Primeiro aconteceu um milagre, depois os discípulos creram nele. É assim que João vê. Nos outros evangelhos são diferentes. Primeiro as pessoas creem, depois Jesus faz o milagre. Amados, o propósito imediato de Jesus naquela circunstância, qual foi? Qual foi o propósito imediato? O propósito imediato era livrar um jovem casal de um embaraço terrível. A mãe de Jesus falou: olha, imagina só, filha, a vergonha que esses meninos vão passar no casamento. Jesus livrou eles daquele embaraço. O propósito inicial, quando Jesus te abençoa, muitas vezes é te livrar de um embaraço. Mas o verso 11, quando nós lemos o verso 11, nós vemos que há um propósito superior no milagre. Nós vemos que Jesus te salvou não só para te livrar do inferno, mas para um propósito maior. Jesus te livrou não só para te dar uma condição financeira melhor, mas para um propósito maior. E qual que é o propósito maior? A glória de Deus. Jesus nunca vai te dar algo que você não vai usar para a glória de Deus. Tudo você precisa colocar no altar e dizer: Senhor, isso aqui é para a glória de Deus. A minha família é para a glória de Deus. Senhor, esse objeto que o Senhor me deu é para a glória de Deus. Senhor, tudo aqui é para a glória de Deus. O
que nós fazemos ou o que Deus faz em nós sempre deve exaltar Deus, buscar os interesses de Deus. Um grande problema é que nós continuamos ainda achando que Deus é nosso empregado, que Deus está muito se importando com nós, Deus está assim, apavorado com o nosso bem-estar. Irmãos, se Deus for olhar para o nosso coração carnal, graças a Deus nós temos um coração transformado. Mas se Deus for olhar para a nossa vontade, seria muito complicado. A fé dos discípulos foi ampliado. Irmãos, presta atenção. O nosso papel é obedecer sem questionar nem exigir explicações. Nós temos uma mania de querer explicação disso, explicação daquilo. E acho muito interessante que uma vez, não aconteceu na classe que eu estava, apesar que eu acho que aconteceu também. Mas eu sei de um menino, ele era muito questionador no seminário. Nossa, ele enchia a paciência do professor, enchia a paciência. Mas professor, tem que ver isso, tem que ver se o grego não fala isso, tem que ver se é aquilo. E um dia ele falou, o professor falou, recolha-se a sua insignificância e deixe eu continuar a minha aula. Irmãos, o que importa é a glória de Deus. E quando eu quero a glória de Deus, Deus vai transformar a minha festa, Deus vai me transformar o meu problema, Deus vai transformar as coisas. Sabe, quando a gente quer recolher um produto para a cesta básica, simplesmente traga o produto, coloca ali, não fica muito preocupado quem vai receber ou não vai receber a cesta. Deixa que tem uma liderança cuidando disso. Ah, mas eu fiz uma máscara, mas quem é que vai ganhar essa máscara? Deixa, esquece, entrega na mão de Deus, vai ser bênção. Sabe, Deus vai fazer o que Ele quiser. A gente ainda está entregando aquelas comidas para os caminhoneiros, e a gente só tem um objetivo ali, o objetivo é mais evangelístico do que qualquer coisa. E aí, né, onde parou muito caminhão? Nossa, pararam vários ao mesmo tempo. E aí um deles, o caminhão, abre a porta do caminhão e taca a mão, me cumprimenta. Eu não sei, cumprimentei ele. Falei, pronto, peguei o corona. É para a glória dele. Irmãos, faça o que você fazer, faça para a glória de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Irmão, esse é o segredo para quem quer viver o sobrenatural da vida, o sobrenatural de Deus na sua vida. É o segredo, porque quando a gente quer a glória de Deus, Deus vai dar um jeito de encaminhar. Porque o interesse maior de Deus é a glória dEle. Esse é o interesse maior de Deus. Então não fique esperando Deus fazer. Irmãos, essa história de que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Jesus foi lá buscar as águas para colocar na talha? Não, o texto diz, Jesus falou, olha, enche a talha de água. Amados, quando você enche, quando você dá a ferramenta para Deus trabalhar, o milagre Deus executa. Você quer se reconciliar com o seu inimigo? Acredite, Deus não vai forçar o teu inimigo a falar contigo, mas quando você dá um passo, aí o Espírito Santo vai dar um jeitinho dele. Ninguém ali poderia transformar, resolver aquele problema. Jesus resolveu, mas é através da nossa ação que Ele faz a obra dEle. Você coloca a água. Nós queremos ver, é muito interessante, e tem algumas igrejas, assim, com todo respeito, né, porque a gente talvez faça isso também, né? Venha no domingo, Deus vai operar milagres aqui nessa noite. Irmãos, Deus vai operar milagre onde você estiver para a glória dEle. Às vezes Deus vai operar milagre lá no seu trabalho. Deus vai operar milagre onde você tiver. Foi lá naquela festa de casamento que Jesus operou o milagre. A única questão é que Jesus foi convidado para estar lá. Nas atividades
corriqueiras da vida. Talvez você esteja vendo o culto online agora, você diz: pastor, eu não pude estar aí, olha a minha idade, pastor. Eu quero dizer que o milagre vai chegar na tua casa agora, porque Jesus foi convidado para estar aí. É na alegria corriqueira dos jovens que Jesus está lá, e aquele dependente químico é resgatado. É na alegria do dia a dia que as coisas vão acontecendo, irmãos. Sabe, finalizando, todos nós teremos tarefas aqui na terra, irmãos. Todos nós teremos coisas para fazer aqui na terra. A grande coisa é: nós vamos fazer sozinho a nossa festa, ou nós vamos convidar Jesus para fazer parte dela? Tem um casal que eles chegaram para mim e eles disseram: pastor, nós estamos vendo aí como é que a gente pode fazer, tal, né? A gente está querendo casar. Eu falei: você quer casar? Vamos fazer tudo certinho? Eu falei: vamos, pastor. Vamos fazer um curso aí, né? Estou fazendo um curso. Eu e o pastor Levi, uma bênção, irmãos. Sentamos, conversamos, é assim que Deus quer, assim, tal. Sabe, quando você convida Jesus para fazer parte, é algo muito interessante. O melhor vinho ficou para o final da festa. Ao contrário do mundo que promete o melhor, mas vem o pior. Jesus, ele sempre tem o melhor no final. Eu sei que o melhor de Deus é quando você encontra Jesus, irmãos. Mas eu quero profetizar que Provérbios 4, verso 18, é uma verdade para a sua vida. Esse texto diz: mas a vereda, o caminho dos justos. Justo é aquele que é justificado pela cruz. A vereda do justo é como a luz da aurora. Sabe a luz da aurora, quando você resolve acordar bem cedinho, está escurinho ainda? E aí você vai lá, enquanto você está fazendo um café, de repente você olha lá fora, o dia está clareando. Vai brilhando mais e mais, diz o texto, até ser dia perfeito. Talvez nesse momento você está passando por um momento de tribulação. Mas deixa Jesus atuar e você vai ver que logo na sua vida vai ser dia perfeito. Pastor, como vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Se perguntasse até mesmo para Maria, como é que Jesus resolve essa situação? Talvez ela dissesse: eu não sei. Mas vamos deixar com Ele. Faça tudo o que Ele mandar. Eu quero orar pela sua vida. E eu gostaria que você ficasse em pé, se você quiser essa oração. Pedir para Jesus fazer parte da sua vida, da sua festa. Amados, a igreja não tem poder, esse poder que até muitas vezes é pregado, mas o dono da igreja tem. Pai Santo, nós estamos aqui nessa noite, Deus, para colocar a nossa vida diante do Senhor. Colocar diante do Senhor, Deus, algumas situações, e são tantas situações tão diferentes, ó Deus. Na vida daquele casal foi o vinho que acabou. Mas talvez na vida de alguns aqui sejam outras coisas que acabaram ou estão acabando. Deus Santo, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor sempre terá o melhor, Pai. E por isso nós estamos convidando, Jesus, faça parte da nossa vida. Nos tira do centro e entra de uma forma plena, total. Repreendemos em nome de Jesus ações que o inimigo procura intentar, pensamentos que o inimigo procura colocar, Deus. Nós queremos profetizar, Deus Santo, que na vida de cada um aqui, na vida de cada um que está na sua casa nesse momento, Deus Santo, Pai Santo, que o dia perfeito vai chegando, Deus Santo. A alegria vai retornar, Pai Santo, para a honra e para a glória de Jesus em primeiro lugar, Pai Santo. E o Teu nome será conhecido, ó Deus Santo. O Teu nome será conhecido por um povo que Te adora, por um povo que Te serve.
Nós oramos, nós abençoamos o teu povo nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé nós vamos adorar o nosso Deus, irmão. Em comunhão
você quiser fazer assim. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, pela tua palavra, os cânticos, Deus Santo, toda a equipe que trabalhou, Deus, para que nós pudéssemos ter esse culto, Deus, de uma forma organizada, Deus, de acordo para dar testemunho também perante a sociedade. Pedimos a Deus por aqueles que ainda não puderam, ó Deus, não podem estar aqui, ó Deus, por orientações médicas, ó Deus, sanitárias. Pedimos que o Senhor os abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós não podemos, não é porque terminou o culto que agora a gente pode se abraçar. Não, cumprimentar é assim ou assim. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Uma aliança eterna.